Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Protagonista. Aqui você vai aprender como solucionar todos os seus conflitos pessoais e profissionais de uma vez por todas. Eu sou o Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é Dani Responde. O que é o Dani Responde? Toda sexta-feira, às 11h37 da manhã, eu venho aqui nos meus canais para responder perguntas da audiência, perguntas que surgiram das lives que eu fiz ao longo da semana. Então é muito importante esse episódio porque a gente traz para a prática todos os conceitos que eu trago aqui no meu canal. A gente pega histórias específicas, problemas reais que as pessoas passam para solucionar, e com certeza o problema de uma pessoa tem grande chance de ser o seu também. Isso é super comum. Mas se por acaso ficar alguma pergunta aqui em aberto, você tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer contar aqui pra gente, por favor, deixa aí nos comentários a sua pergunta, o seu posicionamento, aquilo que você acredita, que isso é muito importante pra gente, tá bom? E eu vou responder todas as perguntas aqui, uma por uma, com o maior prazer. Então, vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Qual é o segredo para ter um relacionamento saudável? Né? Será que existe um segredo para ter um relacionamento saudável? Eu acredito que existe sim, e vou deixar aqui algumas dicas importantes. Primeira dica: normalmente quando a gente entra em um relacionamento, estou falando de um relacionamento amoroso, né? Quando você entra num relacionamento, a gente tem uma tendência a criar uma expectativa do que a gente espera do outro, né? O que será que ele vai me entregar? O que eu vou receber dele? Como é que eu vou receber amor dessa pessoa? Como é que ele vai me tratar? Quais serão os comportamentos dele ou dela? E aí a gente fica com esse monte de expectativas. A minha sugestão sempre é você inverter isso. É você ter o seu foco naquilo que você vai entregar no relacionamento. Muito mais de como você vai se doar do que com o foco naquilo que você vai receber. Qual que é a boa notícia? Uma vez que você se doa e se doa verdadeiramente para um relacionamento, você tem todo o foco nisso, nos seus comportamentos e não do outro, a tendência é que os comportamentos daquela pessoa te agradem, porque ela vai se sentir bem, vai se sentir amada e ela vai tender a retribuir. Outro ponto que é muito importante é os casais conversarem para entender as diferenças, porque às vezes o que é incrível para uma pessoa não é para outra. Isso é super normal e a gente percebe, né, aquela máxima de que os opostos se atraem, é super realidade, né? É muito comum casais que se apaixonam, passam uma vida incrível juntos, mas que são muito diferentes, pensam diferentes, não tem problema nenhum nisso. Então é muito importante o casal mais maduro ter conversas e criar acordos. Falar, ó, isso é muito bom para você, mas não faz tão sentido para mim. E aí vocês vão criando os acordos e sempre chegando num meio termo, né? Relacionamento é isso, você nunca vai conseguir ter as coisas 100% do jeito que você quer. Você tem que chegar num meio termo, mas às vezes esse meio termo já é suficiente para você se preencher, né? Ter a completude que você merece num relacionamento. Agora, um ponto muito importante aqui que você tem que levar em consideração. Se você quer receber amor da outra pessoa, você tem que primeiro amar a si mesmo, a si mesma. Se você não se ama, se você não encher o seu coração do seu amor próprio, você nunca vai conseguir receber amor de outra pessoa. Porque a outra pessoa, o que ela vai fazer, na verdade, é só acender aquele amor que já tem dentro de você. E se não tem amor ali, não tem como a coisa acontecer, percebe? Então, é muito importante que você tenha um foco claro na sua vida, que é buscar pela sua felicidade. E todo momento, a toda hora, demonstrar o amor que você tem por você mesmo, por você mesma. Aí sim, finalmente, você vai poder começar a receber esse amor de outras pessoas, tá? Mas coloca o seu foco naquilo que você vai entregar e não naquilo que você vai receber, porque você não vai se frustrar por conta de expectativas às vezes ilusórias. 2, a tendência é que você receba esse amor de volta, a pessoa vai se sentir amada, se sentir plena e ela vai tender a retornar para você, tá bom? Próxima pergunta. Quanto mais me dedico para dar um futuro melhor para os meus filhos, mais distantes eles ficam. Como fazer eles entenderem que o meu esforço é pensando neles? Ó, excelente pergunta
parabéns pela coragem de quem fez a pergunta, porque essa é uma coisa que ela é muito comum e eu confesso para você, sendo 100% sincero, que eu caí nesse buraco já. Como é que eu caí nesse buraco na minha vida? Quando a minha filha nasceu, a Letícia, a primeira coisa que eu fiz foi: quero dar tudo de melhor para ela. Ela vai estudar nas melhores escolas, nunca vai faltar nada para essa criança. Se ela quiser fazer um intercâmbio, ela vai ter condições de fazer. E me pus a trabalhar alucinadamente para poder entregar para ela tudo aquilo que ela merecia. Legal. No fim do dia, o que os filhos querem da gente? Eles querem algumas coisas básicas. E é o que é mais importante a gente entregar para eles, para que eles tenham um futuro brilhante no futuro. Eles querem ser amados. E se você não entregar esse amor para eles, se eles não perceberem esse amor, não vai adiantar você pagar a melhor escola do mundo, não vai adiantar você ter dinheiro para bancar tudo que essa criança precisar, porque ele vai ser uma criança frustrada, com um monte de traumas. Você deve conhecer crianças que tiveram tudo com relação à parte material, financeira, e que não necessariamente são felizes. A gente vê isso com bastante frequência e cai nesse buraco. Então, os seus filhos, no momento que eles estão precisando, é só sentir o amor que você tem por eles. E como é que eles vão sentir esse amor? Eles vão sentir através de tempo de qualidade com você. O que é tempo de qualidade? É você estar com os seus filhos e estar realmente, genuinamente com eles, sem celular, sem televisão e sem ficar pensando em coisas do trabalho e outras coisas que você tem. Tá ali mesmo, presente. Isso faz muito bem para as crianças, elas se sentem bem, elas ficam felizes, e é isso que torna esse relacionamento entre pai, mãe e filhos incrível. Outro ponto muito importante: as crianças têm um radar de sentimentos. Então, se você está estressado ou você está estressada, elas sentem isso e isso passa para elas. Então pensa como é forte isso, né? Às vezes você aí, adulto, marmanjo, não está aguentando aquele estresse que está pesado e você está passando toda essa carga negativa para uma criança. Isso faz muito mal para eles mesmo, mas a coisa é muito séria, né? Você pode causar problemas de doença mesmo numa criança, se ela começar a somatizar tudo isso. Então, tira um pouco da pressão dessa coisa de querer colocar o filho na melhor escola, de ir atrás só muito de questões financeiras e materiais. É importante sim, é lógico que é importante, mas se você na balança deixar de estar feliz, estar com paz e plenitude para transmitir isso para os seus filhos, for perder tempo de qualidade com eles, garanto que não vale a pena, nem no curto prazo, nem no longo prazo. Então fica atento para isso. Eu não vou trazer aqui uma estratégia para que você mostre para os seus filhos que vale a pena você se matar de trabalhar, estar estressado, estressada e nunca estar com eles, porque eu não acredito nisso. Seria leviano da minha parte bolar uma estratégia aqui com você, não faz o menor sentido. Fica presente para isso e pense que a sua felicidade é o que vai mais completar essas crianças, né, dar essa sensação de completude para elas terem um futuro brilhante. Então invista na sua felicidade, que com certeza você estará investindo na felicidade dos seus filhos também, tá bom? Próxima pergunta. O meu marido nunca me ajuda com as tarefas de casa. Alguma dica para conseguir esse apoio? Boa pergunta. Sei que também é super comum. As mulheres falam bastante disso, né? Que não tem apoio dos maridos em casa. Muitos homens, ainda com uma mentalidade antiga, acreditam que eu trabalho e isso é minha parte, a parte de casa é da mulher, sendo que muitas mulheres, além de fazer todo o trabalho de casa, ainda também trabalham fora, faz a parte de criação dos filhos, cuida da escola dos filhos, 1 milhão de coisas, e realmente não é justo. É uma sacanagem você colocar toda essa pressão. O filho ou os filhos são dos dois, né? Todo mundo tem que contribuir, a casa também dos dois. O que eu acredito muito? Primeiro ponto: casais mais maduros, que têm maturidade, eles sentam para conversar e definem os acordos. Se for você a pessoa que vai ser a agente que vai propor isso, né? Vamos sentar e vamos conversar, não vai ajudar em nada você ficar jogando na cara dele todos os problemas que ele não te ajuda, porque você só vai ficar
colocando mais gatilhos no cérebro dessa pessoa para se defender e para ir contra aquilo que você está falando. Não vai te ajudar. Então, não começa nem o discurso: preciso que você me ajude em casa, você não está me ajudando, você não me ajuda em nada, isso só vai complicar a relação. Não, senta com essa pessoa, entende o dia a dia dele, como é que as coisas acontecem, explica qual é o seu, para finalmente vocês equilibrarem. Mas sem julgamento, sem tentar impor aquilo que você faz ou deixa de fazer, não vai contribuir para nada. Vem com uma conversa de que vamos sentar e equalizar, e eu acho que a gente só pode equalizar se a gente se entender, perceber os tempos que você tem livre, os tempos que eu tenho livre, e como é que a gente equaliza isso, tá? Tende a ser um papo muito mais tranquilo, muito mais saudável. Aí você pode me dizer assim: ah, mas eu já tentei conversar com ele várias vezes e a coisa nunca fluiu. Na grande maioria das vezes, o que eu percebo é quando as pessoas vêm para ter esse tipo de conversa, e não é só mulher com homem, não. É homem com mulher, mulher com mulher. Isso é geral de relacionamentos. As pessoas vão para jogar na cara e já chegam falando: faço muita coisa e você não me ajuda. Pronto, já começou uma relação de conflito, onde os dois lados vão tentar se defender, vão tentar impor seu ponto de vista. Não funciona. Se você vier com a mente aberta, sem julgamento e genuinamente querendo entender a rotina dessa pessoa, a tendência é que vocês entrem num acordo sim, num acordo saudável. Depois que montar o acordo, ele tende a não funcionar muito bem no começo, porque tudo que é novo, às vezes a gente demora para engrenar. Tenha paciência, vá fazendo pequenos ajustes todas as semanas, que a tendência é que cada vez fique melhor, melhor e melhor. Tá bom? Próxima pergunta. Como diminuir a autocobrança? Sempre que cometo algum erro, me sinto muito mal. Então, é uma questão que é mais uma daquelas mentiras que contaram pra gente e a gente acreditou. Eu acreditei durante muitos anos nisso, faz parte. Vamos começar a desmistificar tudo isso por aqui. Muitas pessoas se cobram muito quando cometem um erro. Por quê? A gente foi ensinado, doutrinado de que para você ter sucesso ou até para você receber amor de outra pessoa, você não pode errar, né? Que você não pode cometer erros. Sendo que, na verdade, a lógica é completamente invertida. Todo o seu crescimento, toda a sua evolução, o seu próximo nível, vem a partir de erros que você vai cometer e que você corrige. Cada vez que você comete um erro e corrige ele, é como se você fosse colocando mais um tijolinho aí no muro do sucesso, da sua felicidade, daquilo que você quer para você. Então, o que é importante? A gente trocar esse mindset, esse modelo mental para: se eu cometi um erro, isso é uma boa notícia. Eu tenho agora dados para poder melhorar isso. Enquanto você não comete o erro, você não sabe no que melhorar. Você está aí solta. Se você não está cometendo erros, esse é um grande sinal de que você está na sua zona de conforto, que não está atingindo o seu potencial máximo. Você está passando assim grandes períodos sem errar, isso é um péssimo sinal. Péssimo sinal. Você não está tendo a oportunidade de crescer, de evoluir. Você está estagnado. E eu acredito sim que o que a gente está fazendo aqui nesse plano terrestre, nesse plano material, é 1, ser feliz, 2, crescer e evoluir. E se você não está nessa jornada de crescimento e evolução, você já está tirando 50% aí da jogada, para falar de uma forma simplista, né? Então, pelo contrário, tem várias empresas hoje que são empresas que favorecem o erro. Se um funcionário vai lá, um colaborador, tenta realizar alguma coisa e erra, ele é parabenizado por aquilo. Lógico, desde que ele conserte esse erro e evolua com aquilo, mas já não tem mais aquela pressão de que você não pode errar, tá? Então, tira essa autocobrança de você e inverte a sua forma de pensar. Uma vez que você mandar esse tipo de informação para o seu cérebro, inverter isso, ele vai começar a jogar a seu favor, sua autocobrança vai tender a diminuir cada vez mais e você cada vez mais vai se sentir realizada por corrigir esses erros e crescer, evoluir várias vezes. Legal? Vamos para a próxima. Como trazer qualidade de vida para os meus colaboradores sem perder produtividade? Olha que legal, excelente pergunta. Como é que eu faço para trazer qualidade de vida para os meus colaboradores, para que eles tenham um ambiente saudável de trabalho, sem perder produtividade? Na sua pergunta já está a resposta.
Nunca trazer qualidade de vida para os colaboradores vai matar a sua produtividade. Pelo contrário, vai trazer cada vez mais produtividade na sua empresa. É muito importante que a gente entenda que produtividade não é trabalhar muitas horas. Produtividade é você produzir muito em poucas horas. As empresas que ainda estão com essa mentalidade de ver se a pessoa rende ou não pelo número de horas que ela fica trabalhando, vão acabar falindo no futuro, né? Não faz o menor sentido isso. Produtividade é invertido. E como é que você gera produtividade? Como é que você faz para render muito em pouco tempo? A pessoa tem que estar feliz, a pessoa tem que estar saudável, ela tem que estar com uma energia positiva, né? Quando você tem uma qualidade de vida, ou seja, você está com a sua energia equilibrada, vibrando ali no seu eu superior, né? Você vai tender a ser uma pessoa mais criativa, você vai ser uma pessoa mais produtiva, vai ter grandes ideias, você vai fluir muito mais no trabalho, você vai ser mais rápido, mais ágil, por ter tudo isso aí com você. Então, com certeza, vale muito, muito investir em qualidade de vida, porque a sua produtividade vai crescer muito. E é muito importante que você traga esse modelo mental para a empresa de que a gente tem orgulho de ter qualidade de vida e tem orgulho de ter grande produtividade, porque às vezes as pessoas podem confundir e parar e investem em qualidade de vida e ficam ali na zona de conforto e não querem mais produzir, crescer. Isso não é bom. Mas a tendência é que isso não aconteça, porque uma vez que você está bem, uma vez que você está feliz, você quer produzir, você quer evoluir, você quer crescer, você quer encarar desafios, né? Cada vez está num próximo nível. Então, com certeza, investir em qualidade de vida vai valer muito, muito a pena para os resultados da sua empresa. Próxima pergunta. Sinto que chego nos lugares e logo alguém começa a invejar tudo que eu conquisto. Assim que percebo isso, devo me afastar? Olha que legal essa pergunta, né? Então a pessoa chega aí em ambientes, não sei se pessoais ou profissionais, e começa a perceber que as pessoas têm inveja das suas conquistas, e a pergunta é se ela deve se afastar disso. Eu não acho que é uma boa estratégia você se afastar dessas pessoas, porque se toda vez que alguém trouxer aí uma questão que você está julgando que é uma inveja, você se afastar, você pode acabar sendo uma pessoa sozinha no mundo, né? E eu já encontrei algumas pessoas de que para cada 10 pessoas que ela comentava, 9 não eram legais, 9 não valia a pena, 9 eu me afastei, e você vai acabar ficando sozinho no mundo, né? Normalmente essa ideia de que as pessoas estão tendo inveja com relação às suas coisas é muito mais voltado para uma crença do que para uma realidade dos fatos. Agora, se você tem aí 100 pessoas aí no ciclo de amizades e próximos do trabalho, e tem uma única pessoa que está com essa energia ruim, que está com essa coisa que você percebe que é uma inveja, isso é uma coisa. Só que se isso está acontecendo de forma muito frequente na sua vida, talvez seja só uma crença sua que você deve trabalhar. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode se tornar uma pessoa que não vai ter ninguém por perto, né? Tem pessoas que são muito críticas, que julgam muito os outros e acaba afastando 90% das pessoas. Acho que essa não é a ideia, tá? Você pode olhar para um outro ponto de vista também. Se tem uma pessoa que está demonstrando toda essa inveja, na verdade você só percebe aquilo porque aquilo está dentro de você. Então você pode ter a oportunidade, a partir dessa pessoa, de trabalhar isso em você para curar isso dentro de você, e aí você vai tender a não ver isso mais nela. Essa pessoa acaba sendo uma pessoa que vai ser positiva para você mesmo, no sentido de que ela está mostrando algo que você precisa melhorar. Como eu já disse, um dos nossos objetivos principais aqui na Terra é crescer, evoluir, então ela está te dando essa oportunidade, mostrando algo que está aí com você, tá? Mas não cria muito essa coisa de ficar se afastando de todo mundo que você não gosta, não concorda e tal, que você pode correr o risco de acabar ficando sozinho, sozinha na vida. Tem que aprender a respeitar as diferenças e tomar cuidado para ver o que é realidade e o que é só uma crença limitante que você criou, pode estar te impedindo de ter a vida extraordinária, incrível, a vida que você merece, tá bom? Próxima. Eu vou simplesmente parar de dar minha opinião, pois minha família sempre discorda de mim. Será essa a solução?
né? Será que eu tenho que, toda vez que eu vou falar alguma coisa para os meus familiares, eles vão lá e discordam? A gente está sempre discutindo. Será que é melhor eu ficar quieto e parar de dar opinião, porque a gente está sempre discordando de tudo, né? Depende. Na grande maioria dos casos, vou pôr aqui tranquilamente, 95% dos casos, essa coisa de ficar tentando impor a sua opinião é desnecessária. Então eu vejo, só dando exemplos aqui, que isso acontece muito com relação a opiniões políticas. Um concorda com uma coisa, outro acredita na outra e começa a dar desavenças. Eu prefiro não entrar nesse assunto, porque quando eu estou com os meus familiares, eu quero ter um ambiente harmônico, de alegria, de felicidade, e esse é um assunto que, quando tem opiniões divergentes, sempre dá conflito. Então, não gosto disso não. Até quando as opiniões são iguais, dá conflito, porque você vai ficar sentado falando mal de pessoas que não estão presentes, indo contra uma linha de pensamento de pessoas que não estão presentes. Fica um ambiente pesado, cansativo. Eu acho que você pode aproveitar esse ambiente de família de uma forma muito melhor. Então, na grande maioria dos casos, vale a pena você não ficar entrando em opinião, isso, porque não funciona. Tem muita coisa de que diferenças de pensamento do que é certo e do que é errado. Isso é uma coisa completamente ilusória, essa coisa de certo e errado é só ponto de vista. Por que você vai ficar tentando impor o seu ponto de vista sobre uma outra pessoa só para criar conflito? Eu sei que isso não é fácil, a gente está muito treinado a fazer isso. A hora que a gente vê, a gente já está fazendo automaticamente, mas vale a pena você fazer um treinamento ao contrário disso para ter uma vida mais saudável. Agora, em alguns momentos, o que está sendo discutido ali tem total foco em algo que vai atrapalhar a sua vida, por exemplo. E aí você vai ter que sim participar dessa discussão e aí colocar o seu ponto de vista para poder não ter alguma transformação na sua vida que você não queira, né? Como é que você vai fazer isso? Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu demonstro como é que você vai ter uma atitude mais saudável e até mais efetiva na hora de você entrar num ponto de vista para tentar conseguir algo que você quer, literalmente. Então vale a pena confirmar esses vídeos, mas um ponto que eu já posso deixar aqui importante é você ter a capacidade de ouvir e entender primeiro o ponto de vista do outro, perfeito, sem filtro, sem ficar colocando a sua verdade ali em cima. Quando você entende completamente aquele ponto de vista, aí você pode colocar o seu, mas sempre tentando favorecer o ponto de vista do outro dentro daquilo que você quer. Vai trazer muito, muito mais resultado para você. Legal? Vamos para mais uma. Sinto que eu não tenho voz na minha empresa. Tenho várias ideias e nunca consigo expor. Muito boa pergunta. Eu percebo com muita frequência dentro das empresas pessoas geniais que têm grandes ideias. Às vezes é aquela ideia-chave que vai transformar um projeto. E essas pessoas, por um perfil comportamental mesmo, tendem a não se expor e aí acabam indo embora da reunião sem conseguir colocar aquela ideia. Essas pessoas têm até uma coisa que é assim, ela fica esperando a vez dela, esperando, e a reunião acaba e a vez dela não chegou. Por quê? Ela pode estar num grupo de pessoas e outras pessoas são mais assim extrovertidas, tendem a tomar a frente, né? E sem pedir para falar, já sai falando, e às vezes falam muito, são prolixas, e às vezes não dá tempo de você chegar e se impor. Aqui tem 2 pontos. O primeiro é você começar a forçar isso mesmo. Começar, viu que a pessoa está terminando a fala dela, você já começa a falar para começar a mostrar o que você quer demonstrar. Isso é um ponto legal. Eu já te dou uma dica, te digo isso porque eu passei muitos anos da minha vida assim. A hora que você for fazer isso, vai dar uma sensação horrível em você. Algo que você fala, meu Deus, tô sendo uma pessoa grosseira, tô sendo invasivo do jeito que eu tô fazendo e tudo mais, invasiva, e vai dar uma sensação ruim. Mas essa sensação ela só é ruim porque você está fazendo algo diferente do que você está acostumado, do que você está acostumada. Não necessariamente as pessoas ao redor vão estar se incomodando com isso, percebe? É só uma sensação sua de que você está tomando aí uma atitude que não é padrão para você. Então você pode com o tempo transformar isso. Isso é muito bom. Outra coisa que eu aconselho sempre é você chamar o seu gestor e expor isso para ele. Falar, eu tenho várias ideias, várias
opiniões que eu acho que poderiam contribuir com a empresa. Vou te dar uma aqui agora, no 1 a 1 é sempre mais fácil. Eu queria pedir o seu apoio para de repente me dar mais voz, porque eu tenho um pouco de dificuldade de interromper as pessoas, estou trabalhando nisso, mas se puder me contribuir, de repente, né, falar, ó, fulano, o que você pode falar sobre isso, o que você pode contribuir para isso, vai me ajudar. E se você não tem contato direto com os gestores, né, que se tem um distanciamento ainda dentro da sua empresa, é uma coisa mega antiga, mas eu sei que tem várias empresas que tem isso, chama um colega, às vezes um desses colegas que são mais extrovertidos e tomam a frente, e pede para ele pedir sua opinião durante a reunião. Ele vai ficar presente para isso, tenho certeza que ele vai querer ajudar, e aí você começa a ter mais voz, tá bom? Mais uma pergunta. Como conseguir um sim com os meus filhos? Parece que eles não me ouvem. Muito boa pergunta, a gente sofre isso mesmo, quem é pai, quem é mãe, tá sempre querendo educar os filhos, fazer o melhor para os filhos, e às vezes parece que os filhos não estão nem prestando atenção naquilo que você está falando. E a gente tem que ter uma habilidade muito grande para fazer isso. Vou dividir aqui com você um erro que eu cometi, mesmo entendendo toda essa psicologia, às vezes eu erro também e errei feio. A minha filha estava assistindo um desenho e eu vi o desenho, achei ele um pouco violento, não gostei daquilo que eu vi, e aí eu falei para ela que eu não queria que ela assistisse mais aquele desenho. Muito bem, o que aconteceu? Eu despertei uma grande curiosidade nela com relação a esse desenho específico. E ela ficou me questionando durante muito tempo por que ela não podia ver aquele. E sempre que ela tinha uma oportunidade, ela ia lá e queria ver aquele desenho. Ia na casa de um amiguinho, de uma amiguinha, dos primos, era esse desenho que ela queria ver. Então, ao invés de eu falar para ela parar de ver e ela simplesmente parar de ver, não, eu despertei o interesse nela e deixei mais presente aquilo para ela, querendo muito ver o que tinha ali que era tão especial que ela não podia ver. E aí, quando eu percebi isso, eu inverti o jogo, chamei ela, sentei com ela e falei, legal, vamos assistir o desenho juntos. Assistimos lá 1, 2 episódios, não comentei nada, não fiz nenhuma crítica, porque sempre quando a gente faz uma crítica, eles vão tender a querer defender aquilo. E aí ela assistiu e simplesmente perdeu o interesse no desenho, nunca mais quis ver. Percebe? Às vezes você fica criticando os seus filhos ou pedindo para que eles parem de fazer algo e eles vão inverter aquilo e vão começar a querer fazer cada vez mais. Então, o ponto principal é você dar reforço positivo naquilo que eles fazem que é legal. Sempre quando o seu filho ou a sua filha fizerem algo que você acha que é legal, que você gosta daquele comportamento, você dá reforço positivo, dá os parabéns, fala, poxa, que legal, que incrível que você fez isso, pode presentear, não tem problema nenhum, né? Poxa, parabéns por isso. É sempre importante para a gente desenvolver uma mentalidade de crescimento nos filhos, elogiar muito quando eles se esforçam, quando eles se dedicam para fazer algo, falar, olha que incrível, você se dedicou bastante, estudou bastante, aprendeu isso, consegue fazer isso. Aí eles vão querer cada vez mais ter esse reforço positivo, vão se atrair por isso. Eles acabam sempre se atraindo por aquilo que a gente coloca o nosso foco. Se você colocar o foco no positivo, eles vão querer mais do positivo. Se você colocar o foco no negativo, eles vão tender a querer mais do negativo. Então, não é fácil, como eu digo, é uma coisa de dia a dia, cada vez a gente vai melhorando um pouco mais, mas tem que estar presente para isso sim, para de repente você não educar os seus filhos de uma forma invertida, passar a jogar as suas ações contra você e contra eles também. Muito obrigado por estar comigo em mais esse conteúdo, espero de coração ter ajudado você e eu vejo você no próximo vídeo.